Shalom a todos que estão nos acompanhando através dessa gravação. Nós estamos hoje no dia 27 de setembro de 2020. Estamos hoje num dia muito especial. Hoje é um domingo, onde estamos aí no dia 9 de Tishrei, o sétimo mês da contagem bíblica dos meses, a partir do mês de Nissan, também é chamado mês de Aviv ou Abib, e estamos nesse sétimo mês, e você que comemora as festas bíblicas, você que segue a contagem dos meses bíblicos, você sabe que esse é um mês muito especial. E por que é especial? Porque o mês de Tishrei, ou o mês de Etanim, ele é um mês da comemoração do Rosh Hashanah, que iniciou-se há 9 dias, no dia 1º de Tishrei, uma sexta-feira para sábado, e ali iniciou-se o processo para o Yom Kippur. E por que iniciou-se? Porque no Rosh Hashanah, após o Rosh Hashanah, que traduzido de maneira livre, Rosh é cabeça, Hashanah é ano, então fica ano novo, o ano novo bíblico, o ano novo da contagem bíblica. Inicia-se aí então a contagem de 10 dias, porque no 10º dia do mês de Tishrei é feito o Yom Kippur. A palavra Yom Kippur, Yom significa dia, Kippur significa perdão, é chamado o dia do perdão. Nesse dia, diz a Bíblia, lá no Sefer Vaikra, no livro do Levítico, capítulo 23, verso do 26 ao 32, ele fala sobre afligir a nossa alma. E esse afligir a alma é traduzido por jejum. Esse jejum que se faz no dia 10 de Tishrei. Hoje, no pôr do sol, iniciará o dia 10 de Tishrei. Toda noite será de aflição de alma, porque ao amanhecer do dia, ao virar a noite e amanhecer o dia, o Cohen Gadol adentrava ao Santíssimo Lugar e ali ele pedia perdão por todo o povo. E ali o Senhor dava o decreto, se ele liberava o perdão ou não. Pois bem, eu quero contar desde a essência do que é essa história para você que está me acompanhando, a verdade sobre o Yom Kippur. Você que é cristão evangélico, você que é de tantas outras linhas de fé, você pode acompanhar esse vídeo e tirar as suas próprias conclusões. Aqui está o meu shofar, que com a graça do Eterno, no final, eu vou fazer um toque para vocês, e esse é um shofar de chifre de carneiro, vindo diretamente da terra de Israel, área de Israel, que é essa que você está vendo aqui ao fundo, é a terra de Israel. Pois bem, o Eterno, querendo se aproximar mais do seu povo, ele diz a Moshe, Rabino, Moisés, para que ele pudesse subir ao Har Sinai, ao Monte Sinai. E lá ele passou 40 dias e 40 noites, não no monte, mas ele adentrou as nuvens no cume do monte, num processo, e lá ele ficou 40 dias e 40 noites, contemplando o Mishkan, contemplando ali o santuário, contemplando ali o tabernáculo, que é mais conhecido por todos por esse nome. Depois de ter toda essa visão do tabernáculo, ele desce do Sinai e ali ele dá a ordem para que fossem feitas as ofertas para a construção do Mishkan. As ofertas são feitas e até em demasia, e então inicia-se o processo de construção do tabernáculo, pelas mãos de Bezaleel e toda a sua equipe, que Moshe transfere ali aquela visão a Bezaleel, para que ele pudesse tornar real
aquilo que para Moshe era apenas algo mental, algo que ele havia visto no céu. Eles então ali fazem o tabernáculo que era dividido em 3 partes. A primeira parte, chamada em língua hebraica Hatzer, que é traduzido de maneira livre como átrio. A segunda parte, chamada Kodesh, também traduzido de maneira livre como santo. E a terceira parte o Kodesh HaKodeshim, o santo dos santos. Essas divisões, em cada divisão, havia elementos que eram extremamente importantes para o serviço ao Senhor, para o serviço do culto ao Eterno. Para adentrar, havia todo um processo para que isso acontecesse. Pois bem, vou detalhar aqui para você cada elemento. Nós temos ali, na primeira parte, no Hatzer, nós temos ali 2 elementos. O primeiro elemento é o Mizbar HaVeroshev, que é o altar de holocausto. O segundo elemento é Kior, que é pia ou lavatório. E já adentrando ao Kodesh, nós temos 3 elementos. Do lado esquerdo de quem entra, nós temos a menorá, mais conhecido como candelabro de 7 velas. Do lado direito de quem entra, nós temos a shulchan, que é a mesa onde se colocavam ali as halot, né, os pães que eram colocados sobre a mesa. E à frente de quem entra, nós temos ali o Mizbar Bazarav, que é traduzido livremente como altar de incenso. Passando ali o Massar, que é o véu, nós temos ali o Kodesh HaKodeshim, com apenas uma peça que se faz 2, que é a tampa propiciatória, que é outra peça, mas que compõe uma só peça, que é ali Aron HaKodesh, a Arca Santa, Aron HaBrit, a Arca da Aliança, Aron HaEdut, a Arca do Testemunho, Aron HaShem, a Arca do Senhor. Todos esses nomes são dados a essa peça extremamente importante, ali o centro, o âmago de todo o Mishkan. Pois bem, narrei para vocês aqui as peças que compõem o Mishkan, o tabernáculo. Mas as peças em si não teriam sentido se não houvesse aqui mais 3 grupos de pessoas para lidar com essas peças e para trabalhar com elas. O primeiro grupo é chamado Kohanim, o segundo grupo, Levim, e o terceiro grupo, o Kohen Gadol, ou, melhor dizendo, 2 grupos e um indivíduo. Nós temos ali os Kohanim, que eram os sacerdotes, nós temos os Levim, que são os levitas, e nós temos o Kohen Gadol, que é o sumo sacerdote. E é desse que nós falaremos a partir desse momento. Preste muita atenção. Estou fazendo essa narrativa para que você entenda sobre o Yom Kippur e a maneira que nós celebramos o Yom Kippur. Nós que cremos em Yeshua como o Mashiach, como o ungido do Senhor, ou como chamam popularmente aí, como o Cristo. E a palavra Cristo, ela vem mais do grego, Mashiach vem do hebraico. Pois bem, nós temos então o Kohen Gadol. O Kohen Gadol, uma vez por mês, no 7º mês, no 10º dia do 7º mês, que é a noite de hoje, né, dia 27 de setembro de 2020. Ao pôr do sol, iniciará esse 10º dia. O Kohen Gadol adentrava ali ao santuário, permanecia ali no Kodesh, no lugar santo, para que no amanhecer do dia ele pudesse ali oferecer os sacrifícios e adentrar ao Kodesh e ao Kodesh HaKodeshim, com uma corda amarrada pela cintura.
porque a sua vida corria risco nesse serviço que ele iria prestar. Pois bem, ele ficava ali no Kodesh, descalço, deveria ficar acordado toda noite, afligindo a sua alma. Dizem os comentaristas rabínicos que alguns Kohanim beliscavam o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, para que ele não dormisse, para que ao amanhecer do dia ele pudesse fazer o serviço dos sacrifícios. Pois bem, ao amanhecer do dia, ele pegava ali 2 bodes, fazia o sorteio entre os 2 bodes. Um bode era sorteado como Azazel, que é o bode que seria enviado ao deserto. Antes de enviar esse bode ao deserto, o Kohen Gadol impunha as suas mãos, o sumo sacerdote impunha as suas mãos sobre o bode. Transferia sobre aquele bode os pecados dele e de todo o povo. Esse bode era enviado ao deserto e o outro bode era sacrificado. O sangue era derramado. E depois também um cordeiro era sacrificado. O Kohen Gadol, então, ungia os chifres ali do Misbah Haverosheth, do altar de holocausto, e adentrava, então, ao santuário. E ali, no Kodesh HaKodeshim, com uma corda amarrada pela cintura, ele dava voltas no sentido horário na Aron HaKodesh, ou na Aron HaBrit, ou na Aron HaEdut, e dando voltas ali na arca, ele, com o seu incensário, enchia o Kodesh HaKodeshim com a fumaça do incensário. Então, o Senhor, com a sua kavod, com o peso da glória, descia sobre aquele lugar e liberava perdão sobre o povo. Pois bem, esse é o serviço narrado pela Bíblia, que era feito no Mishkan. O Mishkan, o tabernáculo, depois passou a se tornar um templo fixo. O Mishkan era uma tenda móvel que se movimentava com o andar da nuvem, com o movimentar, melhor dizendo, da nuvem. A nuvem se movimentava, o Mishkan também se movimentava. Pois bem, mas no ano 965 ao ano 928, houve uma mudança. Antes disso, antes dessa época, nós temos ali o período dos reis ungidos. O primeiro rei ungido, o rei Shaul, né? Shaul Melech, o rei Saul. O segundo rei ungido, Davi Melech. Davi Melech, o rei Davi, ele teve a intenção, o desejo de construir um templo ao Senhor. Mas o Senhor proibiu de construir o templo devido às suas mãos estarem sujas de sangue. Na realidade, Davi era um conquistador. Davi era um desbravador. Não era um homem para a construção de templo. Mas o seu filho, Shlomo Melech, o rei Salomão, ficou com a incumbência de construir o templo. E isso aconteceu por volta dos anos 900, antes da era cristã ou antes de Cristo. Ele constrói o templo em 7 anos. Passados-se ali 342 anos de que Salomão construiu o templo. Nós temos, mais precisamente, no ano 586, antes da era cristã, antes de Cristo, nós temos ali Nabucodonosor, vindo, destruindo o templo, destruindo as muralhas do templo, destruindo toda a cidade e levando cativeiro o povo de Israel. Eles ficam cativos 70 anos. E nesses 70 anos, o Beit Hamikdash, que era o templo construído por Salomão, ficou destruído. Após os 70 anos, no ano 515 antes da era cristã, antes de Cristo, nós temos a reconstrução do Beit Hamikdash, a reconstrução do templo chamado Templo de Salomão. Ele é reconstruído não com a pomposidade da época de Shlomo Melech, não com a grandiosidade. É a época que Ageu profetizou: a glória desta casa será maior do que a primeira, porque o povo estava desanimado, o povo estava entristecido por reconstruir o templo de maneira tão simplória, né? Na direção, estou falando aí da época de Zorobabel,
Zorobabel, conhecido por vocês, Zorobabel, Esdras, né, Esra, e também Nehemiá, que é Neemias, Esdras, que fizeram todo o trabalho da reconstrução do templo e da repatriação do povo de Israel. Nós temos no ano 37, antes da era cristã, ou antes da era comum, nós temos ali a expansão do templo por Herodes. Herodes tentando conquistar o povo judeu, ele reconstrói, não, mas ele reforma o templo, porque o templo já estava reconstruído, mas ele reforma o templo e faz com que o templo ganhe maiores dimensões, tornando o templo uma obra maravilhosa da época. Mas mesmo assim, os judeus não se afeiçoaram a esse trabalho de Herodes. Mas não adiantou muito essa reconstrução do templo, essa reforma, melhor dizendo, do templo, nem a reconstrução no ano 515, porque no ano 70 o templo fora destruído por completo e o que restou foi apenas o Kotel, que é o Muro das Lamentações, um pequenino espaço, uma pequenina parcela do que era o templo da época de Herodes, que é o templo na época de Yeshua. Quem foi a Jerusalém já vê, né, aquela muralha que já é chamado Muro das Lamentações. Alguém pode dizer pequenino, mas é tão grande, mas perto do que era o templo da época de Herodes, é muito pequeno, que é esse que você está vendo na imagem aqui ao fundo. No ano 630 depois de Cristo, nós temos a guerra ali de Maomé contra os judeus, onde os muçulmanos controlam a cidade de Jerusalém. E ali o Domo da Rocha é construída a mesquita de Al-Aqsa, que é essa que você está vendo aqui ao fundo, essa cúpula dourada, que você está vendo aqui, ó, essa cúpula dourada, essa cúpula dourada era de cobre, mas no ano de 1998, toda essa cúpula, que era cobre, foi trocada e foi feita toda de ouro. Hoje, toda essa cúpula é de ouro, 24 quilates. Né? É uma preciosidade, brilha, é algo que chama muita atenção. Você está vendo aí na imagem como que chama a atenção essa cúpula dourada. Pois bem, você está percebendo até aqui a importância que é o templo, não só para a celebração do serviço do Yom Kippur, mas a celebração de todos os outros serviços e todas as outras festas, como o Seder de Pessah, o jantar, mas como o Hag Pessah, que é a festa da Páscoa, onde tem sacrifícios para serem oferecidos, e todas as outras festas. Com a destruição do templo, ficou difícil para os judeus celebrarem qualquer festa. E por que ficou difícil? Eu digo os judeus que não creem em Yeshua como o Mashiach, como o enviado do Senhor, como o Cordeiro Pascual, o Cordeiro vivo que desceu dos céus. Não, aqueles que não creem em Yeshua como o Mashiach, como não creem em Yeshua como Yeshua ben Yosef, Yeshua o filho de José, e não creem em Yeshua ben Davi, aquele que virá como rei, como que eles podem celebrar o Yom Kippur? E por quê? Porque o templo era algo principal para a celebração do Yom Kippur. Alguém pode dizer, não, Marcelo, mas o bode se consegue em qualquer lugar, é só você comprar os bodes, é só você pegar ali o cordeiro e na sinagoga judaica fazer o sacrifício, e então ali está feito o sacrifício e pronto. O Yom Kippur, o sangue daqueles animais, vai cumprir o que diz a palavra. Estou dizendo segundo a visão dos judeus que não creem em Yeshua como o Mashiach. Mas tem um detalhe, os sacrifícios não poderiam ser feitos, os sacrifícios que a Bíblia exige, não poderiam ser feitos em outro lugar no mundo, a não ser no Beit Hamikdash, na Casa Santa, no lugar sagrado. E o Beit Hamikdash
está destruído até hoje. Desde o ano 70, não se reconstruiu mais. Alguém pode ter chamado uma casa aí de Templo de Salomão, mas o Beit Hamikdash, a Casa Santa, jamais foi reconstruída depois do ano 70. Alguém pode dizer, mas será que os judeus não têm dinheiro para reconstruir o Beit Hamikdash, a Casa Santa, o Templo Sagrado? Dinheiro é o que não falta, né? Há muitos judeus ricos, milionários, bilionários, e há muitos empresários que poderiam ter reconstruído o templo em qualquer lugar do mundo. Mas tem um detalhe: os sacrifícios deveriam ser feitos no templo, e havia apenas um lugar que o templo pode ser reconstruído. E é onde? Aqui. E por que aqui? Porque foi exatamente aqui, segundo a crença judaica, segundo a crença bíblica, que aqui foi onde Abraham ofereceu Isaac ao Senhor. O Senhor pediu Isaac como sacrifício, e Abraham vai e oferece Isaac. Com 37 anos, Isaac, Abraão com 137 anos, o oferece ao Senhor como sacrifício. É claro que o Senhor não permitiu que fosse concluído o oferecimento com a morte de Isaac, porque Deus não tem prazer no sacrifício de humanos. Mas a obediência de Abraham fez com que o Senhor provesse o cordeiro, que por isso que nós usamos o chifre de cordeiro, né, o chifre de carneiro, para o toque do shofar, porque naquele momento que Abraham apresenta ali Isaac e aparece amarrado no matagal o cordeiro e faz aquele barulho, ele é amarrado pelos chifres, então ele substituiu a vida de Isaac. E assim também nós cremos no nosso Mashiach. Mas, pois bem, se nesse lugar onde cresce também que os céus se abriram no sonho de Yaakov, e ali ele viu uma escada e anjos subiam e desciam, cresce que foi nesse mesmo lugar. Aqui deveria se reconstruir o templo. É aqui que se deve reconstruir o templo. Então os judeus não têm um tempo para sacrificar. Eles não podem, né? Eles não creem em Yeshua, mas eles não podem sacrificar o bode. Não podem enviar o bode ao deserto. Não pode sacrificar o cordeiro. Não podem entrar no Kodesh HaKodeshim, porque não há. Não podem ter a Aron Habrit, mesmo que reconstrua ela, não tem onde pôr, porque aqui é o lugar, e esse lugar está dominado pelos muçulmanos desde o ano 630 depois de Cristo. Então, eles não podem. E como que o judeu que não crê no Mashiach, eles então celebram o Yom Kippur? Eles celebram, segundo a crença, o judeu ortodoxo, que não crê no Mashiach, em Yeshua como o Mashiach, eles pegam uma galinha. No caso de uma mulher que quer ali expiar os seus pecados, é uma galinha. No caso dos homens que querem expiar o seu pecado, é um galo. Tem que ser uma galinha ou um galo branco. Não pode ser de outra cor. Essa galinha ou galo, o Cohen Gadol ali, ou ali o rabino, pega essa galinha, dá 3 voltas ao redor da cabeça daquela pessoa que está fazendo a expiação dos seus pecados. Depois de dar 3 voltas ao redor da cabeça da pessoa, aquela galinha é sacrificada, todo um ritual para fazer o sacrifício e uma oração para ser feita. O sangue é derramado. E por que isso? Porque a palavra de Deus diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então eles usam a galinha para ser o substituto do sacrifício. Se não tem galinha, pastor, eles usam então um peixe. Mas se não tem peixe, então eles usam ali uma oferta. E essa oferta que dão ali na sinagoga substitui o cordeiro, substitui ali o sacrifício para que haja expiação dos seus pecados. É isso que
os judeus que não creem em Yeshua como Mashiach fazem? Sacrificam um animal, uma galinha, um peixe, ou fazem uma oferta financeira, né, pecuniária. Agora, e nós que cremos em Yeshua como Mashiach? Bom, para nós não falta nada. E isso que é espetacular. E por que não falta nada? Porque nós temos o Cohen Gadol, segundo o que está escrito na carta aos emissários de Yeshua, ou mais conhecida como carta aos Hebreus. Nós temos o Cohen Gadol, o sumo sacerdote, que é Yeshua, o nosso Senhor. Ele é o nosso Cohen Gadol. E interessante que quando o Cohen Gadol pegava o bode, impunha as mãos sobre o bode, para transferir os pecados dele e também do povo, no nosso caso, o Cohen Gadol, o nosso Cohen Gadol não tem pecado. Mas ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo Satã, pelo diabo. Ele carregou os nossos pecados, assim como o bode expiatório. Ele levou os nossos pecados. Então, ele é o sacrifício do bode que foi ao deserto. E ele é o sacrifício do bode que foi imolado sobre o altar de holocaustos, o Mizbah HaVeroshev. Ele é o sacrifício que foi. Ele é o cordeiro que deveria ser sacrificado também sobre o Mizbah HaVeroshev. E ele é o Cohen Gadol que entra no Santíssimo Lugar. Pois bem, o senhor falou, pastor, nesse momento, que ele é o sacrifício dos bodes, ele é o sacrifício do cordeiro, ele é o Cohen Gadol, mas e o templo? Pois bem, lembre-se que eu falei no início que o templo que Mishkan, que Moshe construiu na terra, ele viu nos céus. Ele não recebeu uma planta, mas ele viu nos céus o templo. Assim também como Ezequiel viu nos céus o templo. Moshe viu nos céus o templo. E nesse período, hoje à noite, hoje ao pôr do sol, dia 27 de setembro de 2020, hoje, ao pôr do sol, dia 10 de Tishri, toda essa noite de preparação onde estaremos em jejum, onde não tocaremos o shofar, mas estaremos em contrição de alma. Não comeremos, não beberemos, não vestiremos couro, vestiremos as roupas mais simples, tomaremos banho antes do pôr do sol, nos alimentaremos antes do pôr do sol, não nos perfumaremos, não ungiremos o nosso corpo, não lavaremos a nossa boca, não escovaremos os dentes durante 25 horas. E ao amanhecer do dia, o nosso Cohen Gadol entrará no templo espiritual, nesse que está nos céus, e entrará e será o nosso advogado. Advogará nossa causa, porque desde o Rosh Hashanah o livro do julgamento está aberto. Ele adentrará ao Kodesh HaKodeshim nos céus. E lá invocará ao Eterno o perdão dos nossos pecados. Advogará pela nossa causa. Alguém pode estar pensando nesse momento, na altura desta gravação, e pensando o seguinte: mas ele já morreu na cruz do Calvário, o seu sangue já foi derramado, ele já reconciliou o mundo. Pois bem, Yeshua fez isso uma vez. O seu sangue foi derramado uma vez. Mas tem um detalhe. Nós, quando recebemos Yeshua como Mashiach, como nosso Salvador, como nosso mediador, como nosso Cohen Gadol, nós não cessamos de pecar. Nós pecamos continuamente. Nós não paramos de pecar. E ele, então, nos faz a nossa avaliação anual. É claro que nós podemos pedir perdão todos os dias, em todos os momentos. Mas este momento é o momento que o Eterno faz a avaliação. A palavra do Eterno diz, lá no Sefer dos seguidores, emissários de Yeshua, o livro de Hebreus, que o Eterno é o juiz e Yeshua é o nosso advogado e o Satã é o acusador.
E nesse tribunal, hoje à noite, é dado o decreto se temos mais um ano para nós desfrutarmos do ano doce, saudável e abençoado ou não. Eu sei que a mensagem pregada ao longo dos tempos, distorcida, não, Yeshua já fez tudo, Jesus já fez tudo, não precisamos fazer mais nada, a gente não precisa fazer mais nada, a gente pode viver, pode continuar pecando, porque uma vez salvo, salvo para sempre. Respeitamos a crença de todas as pessoas, respeitamos o pensamento de todas as pessoas. Por muito tempo fomos tolhidos da nossa liberdade de pensar, por muito tempo fomos enganados pelos pensamentos greco-romanos, pela religião dominante. Por muito tempo fomos alejados da nossa liberdade de cultuar Yeshua da maneira que se deve ser cultuado. Por muito tempo a liberdade de informação, a informação ficou restrita a um grupo privilegiado. Mas hoje a informação está democratizada. Isso tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Mas nós preferimos absorver o lado bom, que é viver a essência da palavra do Eterno. Viver a essência da palavra do nosso Deus. Pois bem, eu sei que há denominações, líderes religiosos, pessoas celebrando o Yom Kippur com interesses pessoais, pensando em ganho pessoal, pensando e distorcendo e misturando várias culturas, pensamentos e liturgias nessa que é uma festa extremamente pura, linda e bela. Mas nós não temos nada a ver com aqueles que fazem errado. Nós temos um compromisso. Eu, como líder espiritual e chamado pelo Eterno para conduzir um rebanho, nós temos um compromisso de viver a verdade, de buscar a essência e de expor e ensinar. Porque Yeshua, a sua primeira mensagem a todos foi: arrependei-vos, porque eis que é chegado entre vós o reino dos céus. Como diz lá na carta aos Hebreus, nós não precisamos do sangue de bois, não precisamos do sangue de bodes, não precisamos do sangue de nenhum animal, porque o sangue do Cordeiro vivo que desceu dos céus já foi derramado. Nós não precisamos de um templo terrestre, porque há um templo espiritual. O Cohen Gadol é aquele que está agora, hoje à noite, está adentrando espiritualmente para nos remir. Creia você ou não, mas hoje à noite haverá este julgamento. E para encerrar essa live, para encerrar essa gravação, esse vídeo, há 3 princípios que regem o Yom Kippur. Você pode ter visto muita coisa já na internet. Você pode ter visto muitas misturas já na internet. Até coisas semelhantes ao que os judeus fazem. Os judeus que não creem em Yeshua como Mashiach, como eu disse aqui, a galinha, né, o peixe, ou a oferta pecuniária, a oferta financeira. Mas nós não temos nada a ver com isso. O meu compromisso aqui é expor a você de maneira simples, clara e objetiva, que é o meu propósito, para que você, no mínimo, reflita sobre o assunto. No mínimo, questione o seu líder espiritual e busque bases, e busque entender sobre esse assunto. Os 3 princípios básicos que regem o Yom Kippur primeiro, a techuvá, o retorno às raízes da palavra, o retorno àquilo que a palavra do Eterno diz, para que nós venhamos a viver. O primeiro princípio é a techuvá, é o retorno, é o arrependimento. O segundo princípio é a tefilá, é a oração, né? O tefilim, as orações que fazemos de arrependimento. Nesse período de 10 dias, nós buscamos as pessoas que nós ofendemos, as pessoas que nós magoamos, buscamos fazer uma introspecção, buscamos fazer uma análise no nosso interior, para ver onde há falhas, onde há erro. Se há pedidos de perdão a serem feitos ao Eterno, assim faremos. Se há pedidos de perdão que precisam ser feitos ao nosso próximo, assim fizemos e continuamos a fazer. E se há algo que nos acusa, nesses dias nós oramos e nos arrependemos, e ao pôr do sol entraremos em jejum e continuaremos, né, afligindo a nossa alma para que alcancemos o perdão do Eterno. Às 18 horas do
pôr do sol do dia 28, haverá o fechamento dos portões, o fechamento do livro. O nosso nome será reescrito no livro da vida. O terceiro princípio dos três, eu falei o primeiro, Techuvá, o segundo, Tefilá, o terceiro é Tzedaká. A palavra Tzedaká vem da mesma raiz da palavra Tzedek, que é justiça. Tzedaká é diferente de caridade. Nós fazemos, as pessoas fazem caridade, a palavra caridade vem do grego caris, que significa ser bom, bondoso, generoso. Quando a pessoa dá uma cesta básica, um alimento, um dinheiro para alguém, quem recebe olha e fala, nossa, que pessoa boa, que pessoa, né, bondosa, generosa. Mas a Bíblia nos ensina a fazer a Tzedaká. E por que fazer a Tzedaká? Porque nós entendemos pelas Sagradas Escrituras que nós somos ricos, porque o Senhor confiou a nós as riquezas deste mundo. E aquilo que nós temos em nossas mãos não é nosso, mas nós somos fiéis depositários do Eterno. E quando damos algo a alguém, quando damos algo a alguém, essa pessoa que recebe, não é porque eu sou bom, bonzinho, generoso. Não, eu estou fazendo justiça social. Eu estou devolvendo àquela pessoa o que é de direito dela e que por algum motivo o Eterno confiou nas minhas mãos para que eu guardasse. Nesse dia 9 de Tishri, que iniciou-se ontem, nós fazemos as doações. Ontem nós buscamos uma entidade que atende crianças e atende aqui uma comunidade carente aqui na cidade de Ribeirão Preto e fizemos a Tzedaká em nome da essência bíblica. Os discípulos que se uniram e fizemos ali as doações àquela instituição, a Tzedaká. Esses são os três princípios. E o jejum. E durante todos esses dias, tocamos o shofar, como farei nesse momento com a graça do Eterno, se Ele me der essa graça para fazer o toque do shofar, encerrando esse vídeo. Fica à disposição os seus comentários. Se você crê, faça. Se você não crê, não faça. O apóstolo Shaul, mais conhecido pelo seu nome grego Paulo, disse, aquele que coma, não aflinja, não perturbe o que não coma. E o que não come, não perturba aquele que come. Não somos melhores do que ninguém, mas buscamos fazer aquilo que entendemos ser a revelação do Eterno. Se a sua revelação é outra, se o seu direcionamento é outro, nós respeitamos o seu posicionamento. Respeite o nosso posicionamento também, que será muito bom. E se esse vídeo foi interessante, importante para você, leve ele a mais pessoas. E vou tentar aqui fazer o toque do shofar nesse momento. Deixa eu tomar uma água. Um toque aqui breve aqui. Estou ainda aprendendo a tocar, como estou aprendendo ainda a conhecer a palavra do Eterno. Que o Senhor me dê mais graça cada dia mais para me aprofundar mais. Olha, se foi bênção, se inscreva aqui no nosso canal, procure acompanhar as nossas postagens. Shalom, shalom, Baruch Hashem a todos.